A leitura que eu quero fazer está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o texto, e eu quero fazer alguns destaques para vocês dentro desse texto lido, tá bom? E começa exatamente no verso de número 5, quando Paulo aqui escreve de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Meus queridos irmãos, qual sentimento que nós, aqui do texto lido, nós vamos observar e que deve haver em nós? Que, aliás, é um dos principais princípios que regem o reino de Deus. Porque Jesus, ele obedecendo, ele cumprindo, ele sendo norteado por esse princípio, ele alcançou aí essa grande exaltação. Então é a mesma coisa que deve acontecer com cada um de nós. Então o primeiro ponto desse sentimento que houve em Cristo Jesus, que deve haver em nós. Olha só, Jesus, ele, conforme João escreve lá no capítulo 1 do Evangelho, diz o seguinte: era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, perceba que ele tendo um trono, ele estando no seu auge da sua majestade, da sua grandeza, ele vai se humilhar. Olha só, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, eu sou Deus, eu estou aqui na minha posição, eu não preciso descer disso. Não, Jesus, ele vai se aniquilar. Ele não foi aniquilado. Jesus se aniquilou a si mesmo e toma a forma de quê? Servo. Olha um sentimento aqui. Olha onde nós começamos. Ter um sentimento de servo. O que é ser um servo, irmãos? É aquele que trabalha em prol de outro. É aquele que está sempre pronto a servir e não está pensando em retribuição. Não está pensando naquilo que vai ter em troca. Não. Ele simplesmente tem dentro de si o desejo de servir os outros, de servir aos outros. E esse era o desejo que existia em Cristo Jesus, em tomar a forma de servo. E quando Jesus ele toma a forma de servo, você vai perceber que ele vai então aí nessa aniquilação, nessa humilhação dele, então ele vai cada vez mais se rebaixando. Perceba o verso de número 8, achado na forma de homem. Então tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para servir aos homens, e achado na forma de homem, aí se humilhou a si mesmo. Então perceba, nós já temos no verso 7 o aniquilar-se. Ele próprio se aniquila. Ou seja, ele deixa a sua glória e ele vai tomar a forma de servo. E na forma de servo, ele está semelhante agora, se iguala. Ele se igualou a cada um de nós na sua forma.
agora, não mais como Deus, mas como homem. E aí, na forma de homem, agora, ele vai se humilhar a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele vai então ser obediente a quem? Ele é obediente ao Pai. Ele é obediente a um projeto. Ele é obediente a um propósito de vida. Jesus, ele se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com qual propósito? Ora, morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Primeiro, pagar aí o preço do resgate, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. E aqui, quando na maravilhosa luz, ele já tendo lavado a cada um de nós com seu sangue, nos purificado, ele nos apresenta diante de Deus agora como filhos. Assim, na mesma situação dele, ele agora, olha que situação, irmãos. Jesus, ele toma a forma de homem e ele se iguala a nós aqui na terra. E igualado a nós, ele vai receber aquilo que nós já tínhamos, que é a morte. Jesus vai morrer por nós naquela cruz, para depois ele nos igualar a ele. Se iguala a nós, para que nós fôssemos iguais a ele. Toma a forma de homem, para que o homem tomasse a forma de filho de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Que operação que Jesus Cristo realizou. Que obra, que é a obra da cruz, que é o evangelho que nós pregamos. E o sentimento continua aí, sendo obedientes até a morte. Então, obedecer ao propósito de vida, numa missão, cumprir a missão. Quando Jesus estava com seus discípulos e já nos seus últimos dias, ele tem, então, firme um propósito do coração de ir para Jerusalém. E quando ele fala que vai a Jerusalém, e o que vai acontecer com ele em Jerusalém, Pedro, ele se opõe àquela missão. E diz para Jesus que jamais tal coisa lhe aconteceria. Jesus olha para ele e vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas pertinentes aos homens. Naquele momento, Pedro queria se opor à obra que Jesus veio para realizar, à missão que Jesus veio cumprir. E aí está a obediência ao propósito de vida, ao chamado de Deus, àquilo que Deus nos deu. E aqui eu quero levantar uma questão, uma pergunta para você, para que nós possamos estar refletindo a respeito disso. Nós possamos fazer uma reflexão a respeito dessa situação. Irmãos, nós temos sido obedientes ao Senhor nosso Deus? Ou será que nós estamos mais obedientes aos nossos próprios sentimentos humanos, aos nossos projetos humanos, aquilo que nós temos como propósito firmado para cada um de nós e nós mesmos firmamos? Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que é que Deus tem quando nos chamou? O lugar onde nós estamos, a congregação onde nós estamos, o trabalho onde você se encontra hoje? Qual é a tua condição que você está hoje? Saiba de uma coisa, Deus, ele tem um absoluto controle da situação. Você não está mais perdido lá, não. Você não está num lugar onde Deus não saiba aonde você está. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus está acompanhando cada passo. Deus está sabendo exatamente onde você se encontra. E os teus caminhos, Deus está guiando. Deus está conduzindo. Então, vamos ser mais obedientes. Vamos ser mais servo. Vamos servir mais. Vamos obedecer mais ao propósito de Deus, porque tem uma recompensa. E até que ponto nós devemos obedecer, pastor? Ora, Jesus foi obediente até a morte. E olha, o dono da vida,
aquele que tinha a vida em si. Ele, o possuidor da vida eterna. E ele se faz homem para morrer, para ter a condição de morrer como nós morremos. E obediente até morte. E a morte? Que tipo de morte que Jesus foi? A pior morte que poderia existir na época, que é a morte de cruz. Todos aqueles que morriam de cruz eram considerados malditos. E por que ele foi maldito? Para que eu depois fosse abençoado. Ele tornou-se maldito para que eu fosse bendito. Olha só, olha a troca que Jesus vai fazer. Então, Jesus nos dá um exemplo, é isso que Paulo está dizendo, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em nós, amor pela obra de Deus, pelo propósito de Deus, naquilo que eu sei que Deus tem para a minha vida, eu quero me entregar, eu quero me doar, eu quero me dar na obra do Senhor, diante do altar do sacrifício. Eu sou o sacrifício, nós somos o sacrifício. Jesus já fez a parte dele, vamos fazer a nossa parte, gente. Nós somos cristãos, mas que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Nós precisamos de ver o cristianismo na íntegra. E viver o cristianismo na íntegra não é viver o meu sonho, o meu propósito, não é viver a minha vontade, mas é viver a vontade de Deus, a vontade que Deus tem para mim na face dessa terra. E às vezes ocorre de nós queremos sair para a direita, ou então ocorre na nossa vida queremos sair para a esquerda, ou às vezes aparece alguém querendo atrapalhar. Não, isso não vai acontecer, isso você tem que mudar, isso você não vai fazer, você está caminhando errado, vire, faça um retorno. Não, tenha certeza do propósito de Deus na tua vida, tenha certeza do que Deus chamou você para fazer. Então, na humilhação de Jesus, olha o resultado de tudo isso. Olha o resultado, irmãos, do aniquilar-se. Olha o resultado de fazer-se semelhante aos homens, de se humilhar. Olha o resultado de ser obediente e até as últimas consequências da obediência. Não é obedecer a Deus com uma certa reserva. Não. De jeito nenhum. Não é obedecer a Deus de forma condicional. Não, a obediência a Deus tem que ser incondicional e até a última consequência. E ainda que a consequência seja a morte, nós estamos prontos. O nosso mestre, o nosso Senhor não morreu por nós? E nós não morreríamos por ele? Então por que fica cheio de coisinhas? Não me toque, não fale assim comigo, não olhe desse jeito para mim, não me trate mal dessa forma. Larga a mão disso, viva a sua vida cristã verdadeira. Porque o Espírito Santo vai te bloquear, vai te proteger, vai ser aí para você um escudo. A presença de Deus é um escudo que vai te proteger dessas coisas. Nós não temos nada, absolutamente nada nessa terra. Tudo que nós temos é o Senhor, nosso Deus, conosco. O Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. E a Ele a obediência. Viu? A Ele a obediência, a nossa total obediência a Ele. Mas isso tem um resultado, como teve para Jesus. E qual que foi o resultado? Está no verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cumpriu com a vontade de Deus. Quando estava na cruz, e no seu último brado, ele vai dizer, está consumado. Ou seja, a obra que o Senhor deu para eu fazer está feito, está acabado, está terminado. Jesus morreu na cruz, veio para isso, veio para estar entre os pobres, veio para estar entre os miseráveis, não veio para estar entre os grandes, entre os poderosos, não veio para se enriquecer na terra, não, Jesus veio para obedecer ao Pai e obedeceu, cumpriu a missão. E agora Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a cada dia a sua cruz. Então siga-me. Vamos seguir a Jesus? De que maneira? Estão querendo receber de Jesus o quê? Estão fazendo de Jesus amuleto. Estão querendo fazer de Jesus aí aquele que estala o dedo. Hein? Não, isso aqui não é Arábia. Porque tem aí aquele negócio que esfrega, a lâmpada mágica, que esfrega, sai um gênio e você faz o seu pedido. Não, o Senhor Jesus não veio para satisfazer desejos carnais. Jesus não veio para ser um amuleto para você, que a hora que você quiser trocar de carro, você vai lá fazer campanha para trocar de carro. A hora que você quiser ser promovido no emprego, vai fazer campanha na igreja para ser promovido. Não é este o ensinamento que nós temos recebido dele. Não é este o sentimento que houve nele. O sentimento é diferente. Viver no reino de Deus é diferente. Estão transtornando o evangelho. Estão deturpando o evangelho. O evangelho é renúncia. O evangelho se é sofrimento. É andar após Cristo, assim como ele viveu, assim como ele andou. Nós devemos também andar. Nós devemos também viver, ter em nós, então, o mesmo sentimento que houve. Renunciar, irmãos. Quantos bens, quantas coisas. Então, nós devemos viver de uma forma que, mesmo tendo muitos bens da terra, como se nós não tivéssemos. Você é uma pessoa que é abastada na terra, viva como se não fosse. Viva para a obra de Deus, viva para os propósitos de Deus. Deus tem te abençoado, você tem um bom emprego, você tem uma boa casa, você tem um bom carro, louvado seja Deus. Não é para lançar fora isso, não. É para não viver é para viver aqui como se você não tivesse. Andando no propósito de Deus, não apegado às coisas terrenas, mas apegadas àquelas coisas que são do reino de Deus, do reino dos céus. E aí o resultado, então, foi-lhe dado um nome sobre todos os nomes, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça a obra de Deus. Ande segundo o sentimento de Cristo. Vamos seguir as suas pisadas. Vamos seguir nos seus caminhos, seu exemplo, e vamos ter então o mesmo sentimento que houve nele. Vamos receber, vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Onde você está, a missão que Deus tem com você. Cumpra a missão, cumpra o propósito, seja servo fiel. Sendo servo fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E aqui está o exemplo. Jesus deixou a sua glória, se aniquilou tomando a forma de homem, e na forma de homem se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, o elevou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O momento de cada um de nós vai chegar em que o Senhor vai nos honrar. E o que o Senhor vai nos honrar. Mas o Senhor Deus nos honrar não é para depois ficar falando e humilhando as outras pessoas. Não, naquilo que Deus tem nos dado, não é para humilhação e para vergonha dos outros. Não é, irmãos. Tudo que nós temos de Deus e recebemos de Deus, seja elas na área espiritual, seja ela na área material, é para o louvor e a glória do nome do Senhor. Então, tudo que você tem, tudo que já recebeu e tudo que ainda vai receber, que seja para o louvor e a glória do nome do Senhor. Fomos criados para isso, para louvar e glorificar, para que os homens, eles enxerguem em nós a glória, a luz de Deus em nós. Então vamos fazer brilhar. Para tanto, é necessário que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém.